Bem, nesse espaço vamos falar com o Giovanni D'Agostin. Ei, Giovanni, como é que está o amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Atividade a mil, né? A mil. Agora passou essa época do imposto de renda, reduz um pouquinho a atividade ou não? O mês de abril é um mês um pouco atípico, porque, de fato, os serviços aumentam, né, nesse período. Considerar também que a maior parte dos clientes deixam para a última hora para entregar os documentos, os papéis, né, as informações para o imposto de renda. Mas agora voltando à rotina normal, que também é de bastante trabalho para quem atua na rotina contábil. Com certeza. Bom, uma das questões que, que mais preocupam as pessoas que querem abrir uma empresa, por exemplo, no Brasil hoje, com a questão do emprego tendo dificuldade, há desemprego, tem muitas pessoas que estão despertando para ser também empresária, para abrir a sua empresa e prestar um serviço para a comunidade e fazer a sua própria vida, a sua própria história. Mas é claro, né, Giovanni, que antes de abrir uma empresa, é preciso que a pessoa saiba que natureza vai ser a empresa, que forma vai fazer. Então, é necessário que ela consulte um especialista para saber que empresa, qual é a melhor alternativa? Bom, primeiramente, eu me sinto honrado, mais uma vez, de participar do seu programa, Silvio. E, de fato, é muito importante que aquela pessoa que gostaria de empreender saiba antes, consulte um especialista para verificar qual é o tipo jurídico da empresa que se molda ou se adeque mais à sua necessidade. Dentre os tipos jurídicos mais comuns, nós temos, por exemplo, a sociedade de natureza limitada. Primeiramente, sociedade pressupõe que a pessoa detenha um sócio, né? Que tenha que ser constituída essa sociedade, no mínimo 2 pessoas. Muito bem, então, o Silvio e o Giovanni têm interesse de empreender, de exercer uma atividade mercantil ou de prestação de serviços. Então, nós vamos constituir uma sociedade limitada. Qual é o pressuposto basilar da sociedade limitada? Na sociedade de natureza limitada, a importância do capital social é a responsabilidade que nós temos perante terceiros. Por exemplo, vamos imaginar que o nosso patrimônio corresponda à totalidade dessa mesa. Para o exercício da nossa atividade mercantil, da nossa atividade econômica, nós vamos destacar uma parte do nosso patrimônio. Vamos imaginar que nós vamos destacar o que corresponde a essa pasta para o capital da nossa empresa. Essa é a nossa responsabilidade limitada ao capital. É o capital investido ali, né? Ao capital social. De preferência, que esse capital seja suficiente para a primeira alavancagem financeira e econômica da empresa. Que não se precise buscar no mercado um capital para poder fazer as primeiras vendas. Porque, via de regra, o que o banco cobra das pessoas para financiar a atividade empresarial, os juros cobrados é maior do que o retorno da atividade empresarial. Então, de preferência, num planejamento que é muito importante fazer, nesse caso e em todos os outros casos também, onde o sujeito pretende empreender na atividade econômica, é muito importante que se tenha um capital para aportar na empresa, esse capital social, o capital inicial, que dê condições para que a empresa promova as primeiras vendas. Que seja um capital próprio e não de terceiros, que já começa com dívida, se for de terceiros, né? Esse é o problema. Se buscar dinheiro no mercado de modo a implementar as primeiras vendas, muito possivelmente não haverá margem de lucro suficiente para dar continuidade nas vendas das empresas. Perfeito. Muito bem. Então, essa é a sociedade limitada. Existe um outro tipo societário, não societário, mas um outro tipo empresarial, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Ela é muito parecida com a sociedade limitada. É um tipo jurídico relativamente novo. Nesse tipo jurídico, a pessoa não precisa ter um sócio, porque é uma empresa individual de responsabilidade limitada. É como se fosse uma limitada de um dono apenas. O grande entrave para a abertura desse tipo de empresa é que o capital mínimo que a pessoa precisa ter para abrir, para constituir uma empresa, é de 100 salários mínimos. Então, hoje, para abrir uma empresa, a pessoa teria que ter aproximadamente R$100 mil para poder fazer a abertura da empresa, não é? R$100 mil em dinheiro ou bens, mas precisa ter esse capital. E muito importante destacar aos senhores
que o capital da empresa Eireli precisa ser integralizado. Muito importante que não fique só no papel. Então, se a pessoa não tenha os 100 salários mínimos para integralizar, melhor talvez não abrir sob a modalidade Eireli. Por quê? Porque se a pessoa não integralizar o capital, corre o risco de ficar irregular perante as administrações públicas todas. E a Receita Federal pode considerar o CNPJ dessa empresa inapto. Não é? Uma outra formatação jurídica é o empresário individual de responsabilidade ilimitada. Nesse caso, a pessoa preenche um formulário de empresário, leva registro na junta comercial, não precisa ter um capital mínimo, como na Eireli, não é? No entanto, nessa formatação jurídica, o patrimônio do dono da empresa vai se misturar com o patrimônio da empresa para os fins de responsabilidade perante terceiros. Então, se a empresa ficar devendo para fornecedores, o fornecedor pode buscar o patrimônio do dono da empresa. E vice-versa, não é? Então, o patrimônio do ente empresarial e o do dono da empresa se misturam. Então, isso é uma reflexão que é muito importante se fazer antes de se abrir uma empresa sob a modalidade do empresário individual. Um recado também que eu considero relevante é que o empresário individual de responsabilidade ilimitada, ele foi criado esse instituto jurídico para o exercício das atividades mercantis. Exercício das atividades mercantis, compra e venda de mercadorias, produção de mercadorias, fabricação de mercadorias, prestação de serviços em geral. Não sugiro que um profissional liberal, né, que detenha formação superior de 3º grau, constitua uma empresa individual para o exercício da atividade profissional. Por quê? Porque a empresa individual, ela não possui personalidade jurídica civil. Ela é equiparada à pessoa jurídica para os fins da legislação fiscal. E o regulamento do imposto de renda estabelece que as atividades de prestação de serviço intelectual, prestação de serviço técnica e científica, elas não são equiparadas à pessoa jurídica quando formalizadas através de empresa individual. Então, se o sujeito é um profissional liberal e gostaria de tributar as suas rendas através de pessoa jurídica, muito possivelmente é melhor constituir uma sociedade para não ter ali na frente algum tipo de surpresa. Perfeito. Eu acho importante esses esclarecimentos, né? Então, porque sempre quando vai fazer uma ação dessas, tu cria uma responsabilidade pessoal também, até patrimonial, né? Isso, da própria família. Envolve a própria família. Então, eu acho que essas dicas são muito importantes. Parabéns, Giovanni, porque foi muito claro, né? E eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, que estão querendo fazer esse investimento, que é um investimento pessoal, mas é um investimento que também tem os seus riscos, né? Possam ter bem absorvido essa tua mensagem. Então tá, muito obrigado mais por uma esta vez semana, pelo espaço. Então. Aqui abraço. No espaço conversando sobre contabilidade.